Olá, eu sou Janene Sporidori, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anagramas, gente. Mais do que anagramas, a gente vai falar um pouquinho sobre atividades práticas de anagramas na alfabetização, durante o processo de alfabetização, nas hipóteses, para ser mais precisa. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, a gente tem anagramas na alfabetização, que é um recurso aí diferenciado, e tudo que é diferente a criança gosta mais, né? Porque quando a gente tem mais do mesmo, né, aquelas atividades todas copiadas uma da outra, a criança vai ficando enjoada, né? Então isso causa aí um marasmo na escola e faz com que ela vá perdendo aí a vontade de aprender, né? Então essas atividades podem ajudar aí a trazer um olhar diferenciado para a alfabetização. Antes da gente falar sobre anagramas na alfabetização, eu gostaria de ver com vocês a definição de anagrama para que fique bem entendido. Gente, não confundam anagrama com mexe-mexe e nem com sopa de letras, tá? Isso é importante, que são coisas diferentes do ponto de vista pedagógico. O anagrama vai ser uma transposição de letras de uma palavra para formar outra. E daí eu vou dar dois exemplos diferentes para vocês, tá? No exemplo 1, a gente tem alegria, a palavra alegria, e se eu rearranjar as letras de alegria, eu consigo formar outras palavras que são reais. Eu consigo formar alergia, se eu mudar de lugar algumas letras, e eu posso formar também galeria, com essa transposição de letras. No exemplo 2, eu vou usar a mesma palavra, só que eu vou rearranjar para formar palavras falsas, que não existem no nosso vocabulário aí da língua portuguesa. Então, alegria virou ali rialeag e pode virar agriale. Todos esses casos são anagramas, porque eu estou usando as mesmas letras a partir de uma palavra. Eu não estou alterando letra, não estou colocando a mais, eu estou simplesmente fazendo novos anagramas. O anagrama é um recurso que a gente pode utilizar tanto no português quanto na matemática, porque na matemática a gente tem a questão das possibilidades, daí tem um jeito aí de trabalhar com isso nas palavras, né? Bom, dito isso, a gente vai explorar um pouquinho sobre o anagrama dentro de uma perspectiva de um pré-silábico. Lembrando que a criança pré-silábica, ela ainda está conhecendo as letras, né? Então, ela ainda não tem esse domínio, ela não conhece muitas letras, ela não entende o som, porque primeiro você precisa nomear para depois trabalhar com o som, né? Isso do ponto de vista comprovado cientificamente, que primeiro você nomeia uma coisa para depois entender para que ela serve, né? Isso acontece com as letras também, embora a gente tenha algumas informações falsas aí na internet sobre esse assunto. Essa criança pré-silábica, ela vai precisar ter muito contato com letras, mas precisa ser um contato controlado pela atividade. Então, se eu não tiver esse controle do que eu quero que a criança veja na letra, ela não vai avançar, né? Então, ou ela vai avançar sem qualidade, que daí fica aqueles analfabetos funcionais mais tarde, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui no cantinho pré-silábico, tá vendo? Vocês podem até tentar fazer a atividade junto comigo, que fica mais divertido. Enquanto eu vou explicando, vocês já vão tentando adivinhar a resposta. Ele é para pré-silábico, mas adulto também se diverte com essas coisas, né, gente? Porque é uma coisa de aprendizagem. Se vocês estão na pedagogia, com certeza vocês gostam de participar desse tipo de atividade. Aqui, o que aconteceu? Eu peguei uma palavra-chave, né, que é uma palavra aí de onde as crianças vão partir, que é cachorro. E daí eu troquei em cada uma das palavras falsas abaixo, uma das letras de cachorro. O que a criança pré-silábica vai fazer? Ela vai circular a letra que está intrusa, ou seja, a que não está na palavra cachorro, em cada anagrama e anotar a que faltou. Então, nesta primeira palavra aqui, ó, que está CCHRROOO,
qual que é a letra que foi trocada, ou seja, que ela está intrusa nesta palavra. Se você falou o, acertou, porque cachorro tem 2 Os, né, gente? Não tem 3. E no lugar desse O deveria estar um A. Então, aqui eu tenho uma carga cognitiva, que é uma quantidade de informação que uma criança pré-silábica consegue lidar, e eu estou, ao mesmo tempo, ajudando ela a reconhecer letras, né? Então, essa questão de comparar, depois a gente vai falar mais sobre isso quando eu acabar de explicar as 2 atividades que eu vou sugerir para o pré-silábico. Quando ela consegue fazer essa comparação, ela aumenta aí o repertório e vai facilitar a alfabetização dela. No segundo, gente, qual que é a letra que está trocada, né? A intrusa. Se você falou a letra K, você acertou. E no lugar do K, a gente tem um outro C, porque cachorro tem 2 Cs. Para o pré-silábico, não vai interessar sílaba simples e sílaba complexa, porque ele ainda está adquirindo o visual das letras. Então, independe, por isso que a gente tem na unidade de hipótese de escrita, é falado que independe se é sílaba simples ou complexa, porque vai estar dentro da hipótese, né? Para eles, tanto faz, se você colocar uma sílaba de 4 letras, para eles vão ser letras do mesmo jeito. E aqui na última, a gente tem um B a mais, que deveria ser um R, né? Que a gente tem 2 R's e não tem B no cachorro. Bem legal essa atividade, né? Eu sugiro não colocar muitas opções, porque senão a criança pode ficar cansada. Então, sempre de 3 a 5 palavras para analisar, nunca passar disso, sendo que eu sugiro fortemente que sejam apenas 3, mas a criança aguentaria até 5. É que eu não quero cansar a criança com a mesma palavra. Lógico, você pode colocar várias palavras, pode colocar até as crianças em grupos, colocar uma palavra no centro, e elas têm que analisar em duplas ou em grupos as palavras. E daí fica mais divertido, porque elas têm aí um auxílio do colega, que também é pré-silábico, né, gente? Sempre pré-silábico com pré-silábico. A segunda atividade, ela é parecida, mas diferente. Vai ser uma análise de letras também, porque eu preciso que a criança sintetize a alfabetização nesse momento. Então, eu dou uma palavra menor, que ela pode ter mais controle de letras, que é G-A-T-O, gato. E ela tem que descobrir quais são os grupinhos de letras, ou seja, as palavras que estão abaixo ali, que têm as mesmíssimas letras de gato. E daí ela vai circular, né? Aqui, ó. Essa atividade é bem bacana, porque ela vai ter que fazer uma análise também para sintetizar. E isso vai ajudar bastante aí na alfabetização do pré-silábico. Para fechar o pré-silábico, a gente vai ver um pouquinho o que está por trás das atividades, porque muito além da aparência ou da diversão, o mais importante é o que você vai conseguir desenvolver com elas, certo? Quando eu peço para a criança olhar o cachorro e buscar qual que é a letra trocada e qual que falta, eu estou trabalhando em um processo de comparação, que é de Piaget, e a criança precisa ter isso dominado até pelo menos 7 anos de idade. Quando ela não tem, gente, um dos testes feitos em clínica para crianças de 8, 9 anos é se ela adquiriu essa comparação, a conservação, a sequenciação, que são os processos piagetianos, porque se ela não tiver isso, realmente ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Então, essa é uma atividade que super incentiva essa comparação, né? Então, isso vai ser muito relevante aí para a aprendizagem qualitativa da criança. E quando eu peço para ela identificar as letras com uma quantidade menor, eu quero que ela identifique mesmo. Então, eu quero que ela aumente o repertório e na hora de escrever, ela comece a utilizar mais letras além das letras do nome dela, que é uma tendência do pré-silábico, né? Isso vai ajudar ele a variar as letras e depois, mais tarde, perceber o uso delas. Então, se eu faço isso já no pré-silábico, o silábico vai ser muito mais rápido de transpor. Então, isso vai auxiliar a criança e o professor. Tá gostando? Tá achando bacana aí o vídeo? Bom, antes de continuar, eu gostaria de dizer que os anagramas vão ali. Na verdade, eu vou falar outra coisa antes. Se você quiser saber mais sobre anagramas, a gente tem um e-book
que para quem é membro do clube do YouTube, que custa R$ 6,99, né? Como eles já têm associação de R$ 6,99, a gente não vai cobrar de novo. Então, naturalmente, se a pessoa incentiva o seu trabalho, você tem que dar alguma regalia para ela, alguma vantagem, né? Então, quem é do clube de membros pode solicitar gratuitamente o nosso e-book de anagramas, que contém 10 páginas, o conceito do que é um anagrama explicado, coisas que você não pode confundir com anagrama, como sopa de letras mexe-mexe e o motivo disso, e a sugestão de algumas atividades para você utilizar em sala de aula. Então, esse e-book ele vem com tudo isso, e você pode solicitar com a Cirlei pelo WhatsApp 11 988084676, e eu vou deixar esse WhatsApp no resumo do vídeo, tá? Quem não é membro do clube de membros, naturalmente vai pagar a taxa aí de R$ 6,99 pelo e-book, que daí vocês podem conversar com a Cirlei como faz o pagamento dessa taxa, geralmente por Pix, né, gente? Que é o mais simples. E daí ela envia para vocês. Também pode ter esse acesso, mas mediante o pagamento de R$ 6,99. Sobre o clube de membros, o nível raiz ele custa R$ 6,99. Então, de repente, se você quiser aproveitar para conhecer e ainda ganhar o e-book, você pode entrar no clube e depois solicitar o e-book que você vai ganhar aí um universo de capacitação junto com os R$ 6,99 que você vai pagar. O resto desse vídeo, porque esse vídeo aí, na verdade, ele é um vídeo do nível raiz, tá? É uma videoaula do nível raiz. No nível raiz, a gente tem nessa videoaula atividades para pré-silábico, atividades para silábico alfabético e para alfabético dentro do anagrama. Então, é uma videoaula completa, que está dentro do nível raiz, que é R$ 6,99. Essa videoaula está disponível para os membros, quem quiser assistir está lá, quem ainda não viu, pode entrar lá na sua associação que está lá, tem que estar logado no YouTube, naturalmente. Quem é do Cubo Mágico, além do vídeo de anagramas na alfabetização, a gente vai ter futuramente um vídeo de anagramas na matemática, já está em produção. E quem é do nível multiverso, a gente vai ter o efeito do uso dos anagramas na aprendizagem, não só na alfabetização, né, na aprendizagem, que está dentro do tema de neuroeducação. Aqui eu quis dar uma pincelada e também mostrar para você algumas vantagens aí do clube de membros e anunciar o nosso e-book. Mais importante que você veja também que os níveis, né, as hipóteses de escrita, elas têm atividades específicas para que sejam trabalhadas. Então, para o pré-silábico, eu dei algumas sugestões. Se você quiser saber o restante, a gente tem lá no clube de membros, basta de se associar. Tem um botãozinho embaixo do vídeo, seja membro, e eu vou deixar também o link. E qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a Cirlei. Bom trabalho para vocês, se divirtam com os anagramas em sala de aula. Sigam o meu Instagram, @JanaineSpolidori, porque lá também tem dicas de anagramas. E até nosso próximo vídeo.